que Deus, irmãos, eu creio, colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje, e me alegro por isso, né? O irmão Celso já tocou em vários pontos, e nós vamos, podemos dizer, até dar sequência, né, naquilo que o irmão Celso já compartilhou hoje com os irmãos, e louvamos o Senhor por isso. Eu queria que você inicialmente abrisse a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2, diz que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Queria destacar aqui essa expressão que está no meio do versículo, né, que diz que o Senhor Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Eu acredito que nenhum de nós aqui tem dificuldade para entender o que significa ser herdeiro. Nós mais velhos aqui, pelo menos alguma coisa já recebemos de herança, não é verdade? Os mais novos, pode ser que não receberam ainda, mas tem, né? Alguma herança aí, um dia você vai acabar recebendo. E o Senhor Jesus, a palavra de Deus está dizendo que Ele é o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de Deus. O herdeiro de todas as coisas. Não há nada nos céus, na criação espiritual, não há nada na criação material, né, nesse universo visível de Deus, que não pertença a Cristo Jesus. Eu gosto muito de pensar nisso. Aquela última estrelinha, né, que está lá na última galáxia, que o homem de alguma forma já percebeu que ela existe. Cada átomo que está lá naquela última estrelinha da última galáxia pertence a Cristo Jesus. Tem um dono. É dele. No capítulo 2, no versículo 9, o autor de Hebreus ele repete, né, essa verdade tremenda. Né? Ele diz: vemos, todavia, aquele, se referindo a Cristo, que por um pouco de tempo, né, tendo sido feito menor que os anjos, que é Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui ele repete, né, que a única razão de existir o que existe, tanto nos céus como na terra, né, usando de forma mais específica a linguagem bíblica, o Senhor Jesus é a causa, é a razão. E o autor aqui também diz que o Senhor Jesus não é apenas o autor, mas Ele é aquele que sustenta todas estas coisas. No capítulo 1, ele já falou isso, né? Que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Aquela última galáxia, aquela última estrelinha que está lá, é sustentada pela palavra do seu poder. São coisas elevadas demais, né, para a nossa cabecinha. Mas é isto que o eterno Deus está declarando ser a verdade em relação a todas as coisas e especialmente em relação a Cristo Jesus, seu Filho amado. No livro de Colossenses, Paulo falou disso,
capítulo 1, versículo 16, disse assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E no versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então não apenas, aquela última estrelinha da última galáxia foi criada para Cristo Jesus, mas também todas aquelas coisas invisíveis, que só Deus sabe que coisas são essas, também foram criadas em Cristo e para Cristo. E tudo foi criado para Ele ter sobre todas estas coisas a primazia. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a grandeza e a glória do Filho de Deus. Se é que podemos pensar, com a nossa cabecinha, sobre as grandezas e glórias do Filho de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, nos tem ajudado e tem falado destas coisas da criação, para que pudéssemos ter um deslumbre de como é grande o Senhor Jesus, de como é majestoso o nosso Salvador, porque Ele é Deus, o eterno Deus, o Filho de Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que tudo que existe está apontado para Cristo Jesus. Todas as coisas nos céus e na terra convergem para o Senhor Jesus. Não há nada, toda essa imensidão material e espiritual, que não tem como razão da sua existência, como propósito da sua existência, o Filho de Deus. Nós, às vezes, na nossa dificuldade, não entendemos e sequer damos a devida atenção para esta verdade maravilhosa. E não existe absolutamente nada que não tenha como propósito o Filho de Deus. Às vezes, aqui, no nosso mundo, olhamos para algumas coisas e chegamos até a pensar, mas por que isso existe? Eu não sei se acontece com você, comigo acontece. Mas não há nada que está aí que não tenha um propósito em Cristo Jesus. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmãos, eu queria repartir com os irmãos um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração em relação a esta grandeza do Filho de Deus e o extraordinário privilégio que a igreja do Senhor Jesus tem de fazer parte deste propósito e de ter sido chamada de um modo muito especial por aquele que é Senhor de todas as coisas. Quando o nosso Deus criou Adão do pó da terra e colocou no jardim do Éden, de uma forma muito maravilhosa, ele começa a mostrar o que estava no seu coração
em relação à igreja, em relação aos filhos que ele haveria de chamar para fazer parte desta maravilhosa realidade. No capítulo 5 de Romanos, no versículo 14, eu quero ler esse versículo para você, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Fala que Adão era uma figura de Cristo. Romanos 5,14 diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então Adão, ele era uma figura, ele foi uma figura de Jesus. E Eva, que foi formada de Adão, era uma figura da igreja do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para esse começo, nós descobrimos coisas maravilhosas, né, que estavam não só ali naquele momento, mas desde os tempos eternos, no coração de Deus, em relação a seu amado Filho e a sua amada igreja. Eu queria que você olhasse comigo lá em Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então observe, irmãos, que este homem, que era uma figura de Jesus, recebeu da parte de Deus, num determinado momento, ali no começo, essa responsabilidade de nomear, de olhar, né, para a sua criação e colocar nomes em tudo aquilo que Deus havia criado. E o texto fala que Adão colocou nome, né, em todas aquelas coisas. E quando ele chega no final dessa tarefa, né, dessa responsabilidade, ele notou que não tinha ninguém que fosse ideal, né, para ser chamado de sua companheira, como o próprio Deus manifestou, né, o desejo que assim fosse, como está escrito aí no versículo 8, que não era bom que o homem estivesse só, mas era necessário, né, que ele tivesse uma ajudadora. Interessante que, aparentemente, parece que Adão está apenas colocando nome nas coisas aqui, né? Mas quando olhamos melhor para o texto, nós percebemos que, além de colocar nome, ele está procurando alguém para ser essa auxiliadora. E ele procura na criação, naquilo que Deus colocou ali em torno dele, e ele não acha. E Adão olhou para tudo, colocou nome em tudo, nos animais, nas aves. Não tinha ninguém que correspondesse, né? Que fosse ideal.
Eu queria que você pensasse nisso. Era como se Deus quisesse ou permitisse que aquele homem ali conferisse com seus próprios olhos que, apesar da criação ser linda, ser maravilhosa, ser cheia de tantas coisas, mas aquela auxiliadora não estava ali. Não fazia parte daquilo que a princípio havia sido criado. Então o que faz o Senhor Deus? Fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Não achou a companheira, o Senhor fez ele dormir. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Bom, então não havia fora do homem ninguém que pudesse ser essa auxiliadora. Deus faz o homem dormir e pega um pedaço do homem e transforma esse pedaço do homem numa mulher e lhe a trouxe. Deu ao homem esta mulher que o Senhor Deus havia feito com uma costela dele. Aguardando isto. Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa. Bom, agora ele tinha alguém especial para colocar um nome nela, né? Porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Podemos notar, irmãos, que Adão procurava alguém especial ali naquele começo. Esse que era a figura do Senhor Jesus. Mas ele não achou. Mas ele procurava. Então o próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Criador, prepara esta mulher, esta pessoa especial, essa auxiliadora especial que ele estava procurando. E como que o Senhor faz? E quando o Senhor faz? O Senhor faz esta mulher com uma parte do homem. Toma ela do homem. Uma costela do homem. E para o Senhor fazer isso, Ele colocou o homem debaixo de um pesado sono. E o Senhor mesmo traz esta mulher e entrega para o homem como um presente. Como algo preparado para ser dele. E o homem vai dizer então que esta mulher agora é osso dos seus ossos e carne da sua carne, e chamar-se-á varoa. Nota-se que o homem procurava alguém especial, e não só alguém especial, mas alguém especial com quem ele pudesse ter um tipo de relacionamento único dentro da criação de Deus. Porque quando ele viu a mulher que havia sido tomada, da sua costela,
ele faz essa declaração, que ela era osso de seus ossos e carne da sua carne. Porque ela foi tomada dele mesmo. E que os dois viveriam como se fossem uma só carne. Aquela mulher seria uma extensão dele, Adão, ali no Éden. E Romanos 5,14 diz que Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Nós sabemos que o Senhor colocou Adão ali no Éden e fez ele senhor de todas as coisas ali. Não foi assim? Disse, olha, você reine sobre tudo. Ele era uma figura do Senhor Jesus. Domine, reine. Amados, o Senhor estava introduzindo ou iniciando de forma prática o seu desejo eterno, o seu propósito eterno, relacionado com Cristo Jesus e sua amada igreja. Prefigurado naquele casal posto ali no Éden. Os vários textos que lemos no início falam, e toda a palavra de Deus dá testemunho disso, de muitas formas e de muitas maneiras, que o Senhor de tudo é o Senhor Jesus. O Criador de todas as coisas é o Senhor Jesus. Que todas as coisas foram criadas para a glória do seu nome. Todas as coisas foram criadas para a glória do seu nome. Mas o Senhor Jesus, desde a eternidade, tem no seu coração ter um relacionamento especial com uma auxiliadora, com uma ajudadora, com alguém que ele possa ter um relacionamento, como declarado aqui por Adão em Gênesis, que ela seja carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Um relacionamento tal que não haja divisão e separação entre ambos. Como o próprio Paulo, de muitas formas, de muitas maneiras, deu testemunho disso, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, eu queria que você abrisse lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 9. Que nos salvou, se referindo ao Senhor Jesus, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, Deus havia determinado
decidido chamar a igreja, chamar a noiva, formar esta mulher, a verdadeira mulher, e entregar ao seu filho para que ela pudesse ser um corpo com ele. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai declarar que, capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, eu não vou ler esse versículo, vou só citar, capítulo 1, versículo 18, ele está orando para que a igreja do Senhor ali pudesse compreender que fomos chamados, aqueles irmãos foram, nós fomos hoje chamados, com uma santa vocação. E dentro desta santa vocação está esse elevadíssimo privilégio de pertencermos ao Filho de Deus. Sermos dele, daquele que é o herdeiro e o Senhor de todas as coisas. Irmãos, quando vocês olham para o livro de Apocalipse, no capítulo 5, João está tendo uma visão das coisas mais do futuro, relacionadas com o Senhor Jesus e a sua igreja. E uma das coisas que ele vê, uma das cenas, um dos quadros, ele se vê diante do trono e ele vê um grande livro escrito por dentro e por fora, selado, com 7 selos. E João notou que ninguém era digno de abrir aquele livro. E João entra em desespero, percebendo a gravidade dessa situação. Mas para a alegria dele, ele nota que alguém que estava ali, um ancião que estava ali, fala para ele, João, que ele não precisava chorar porque havia alguém digno de abrir aquele livro, de desatar aqueles selos. E este ancião vai dizer que este que é digno é o leão da tribo de Judá. E quando João presta atenção, ele nota que ali no trono estava o Cordeiro de Deus, que havia sido morto, mas que agora estava vivo. O ancião disse para João que o leão da tribo de Judá era digno de abrir o livro. Mas quando João olha, João não vê o leão da tribo de Judá. Ele vê o cordeiro que havia sido morto, mas que agora estava vivo. Irmãos, que coisa maravilhosa! Quando a palavra de Deus se refere a Cristo como o leão da tribo de Judá, certamente ela está falando das glórias do Filho de Deus. Isso está relacionado com o rei Davi, está relacionado com o trono do Senhor. Está relacionado com o fato dele ser o herdeiro de todas as coisas. Isso está relacionado com o seu imenso e eterno poder.
Mas quando a figura do Cordeiro aparece relacionada com Cristo Jesus, ela fala da sua encarnação, da sua humilhação, da sua fraqueza. Como disse Hebreus, que lemos ali no capítulo 2, por um pouco de tempo ele foi feito menor do que os anjos. Isso está relacionado com o fato do Verbo de Deus ter se encarnado. Como disse João no capítulo 1 do seu Evangelho, nós vimos a sua glória. O Verbo se fez carne, nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Aquele que era Deus, que estava com Deus, se fez carne, se fez homem. Por que que é assim, irmãos? Porque aquele que é o Senhor de todas as coisas, para ele ter o desejo do seu coração, o propósito do seu coração alcançado, ele deixa a sua glória e ele vem ao encontro da sua noiva, da sua amada. Mas como Paulo disse ali a Timóteo, no texto que lemos, na sua segunda carta, como Pedro também testemunhou, aquela que é para ser a sua noiva se encontra num estado deplorável, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma condição de ser apresentada a ele, a princípio pronta, bela, ideal, adequada. Ela está caída. Mas o Senhor faz algo extraordinário, como nós já ouvimos aqui no começo. Na sua morte e na sua ressurreição, Ele vai nos gerar de novo, para que pudéssemos ser dele, como Ele sempre desejou. Como lá no princípio Adão foi colocado debaixo de um pesado sono, aquele sono é um tipo da morte e da ressurreição do Filho de Deus. Foi porque aquele que é o Senhor dos céus e da terra se fez homem, veio morrer numa cruz por nós, experimentou a morte em nosso lugar e nos gerou de novo com Ele na sua ressurreição. E nos tem dado participação na sua carne e no seu sangue. Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Nos foi dado dignidade para pertencermos a Ele, o Filho de Deus. Amados, uma obra exclusiva de Deus, poderosa de Deus, maravilhosa de Deus, em favor de nós. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo vai dizer, no versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aos Gálatas ele declara que aquele que é batizado em Cristo, de Cristo é revestido. Assim como a mulher foi feita de uma costela de Adão e entregue a ele para ser sua auxiliadora,
A igreja nasce do Filho de Deus. Ela procede do Espírito de Jesus. Ela é vestida como o próprio Redentor. E quando o Senhor vier e se manifestar no seu dia glorioso, a nossa carne não será mais esta carne, mas a nossa carne será a mesma carne do nosso Redentor. Pois a palavra de Deus declara que teremos um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus. Seremos semelhantes a Ele e haveremos de vê-lo como Ele é. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala que esse segredo Deus guardou desde a eternidade. Mas agora ele tem revelado à sua igreja, a sua amada, a amada que ele está preparando para pertencer ao seu Filho, ao herdeiro de todas as coisas. A intenção do seu coração é que ela participe da sua glória. Cristo em vós, esperança da glória. Como pode, irmãos, aquele que é Senhor, Rei do universo, o herdeiro de todas as riquezas de Deus, quer repartir conosco a sua glória? Isto não é pouca coisa. E ele é tão fiel e verdadeiro nisso, e ele já marcou o casamento. Oh, aleluia. Está marcado. Você vai? Mas enquanto o dia do casamento não se manifesta, ele trabalha intensamente preparando a sua amada. Olha o texto de Efésios capítulo 5. Aqui o Espírito de Deus usa Paulo e ele faz uma relação direta, muito clara entre Adão e Eva e Cristo e a sua igreja. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus próprios maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem as suas mãos nesta obra. E Ele está preparando a sua amada. Porque por ela Ele morreu. Ele fez ela nascer dele mesmo. Como o profeta Isaías declarou lá no capítulo 53. Que pelo penoso trabalho da sua alma, agora ele pode ver os seus frutos e se alegrar. Aqui está o Senhor, santificando, preparando a sua amada para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Maravilhoso o que o Senhor, né, está fazendo em favor da nossa vida. O livro de Apocalipse, irmão, nós não vamos ler os textos, ganhar um pouco aqui de tempo. Fala que o dia está marcado, que esse casamento de forma definitiva e eterna vai ocorrer. E que a noiva estará vestida de linho finíssimo naquele dia, adornada para o seu Senhor. Porque Ele é fiel e poderoso para fazer isso em nossas vidas. Irmãos, eu queria chamar a atenção de todos nesta hora para essa verdade tão gloriosa que a palavra de Deus fala nesses textos que lemos, né, a nosso respeito. Isto não é pouca coisa. Nós precisamos buscar a face do Senhor, pedir ao Senhor que nos ajude a ver a grandeza disso. Sendo quem nós somos, em nós mesmos, e sendo quem é aquele que nos chamou. Como pode isso? Como pode aquele que criou o universo, e não só o universo, mas os céus, desejar ser um comigo, repartir comigo a sua glória? Fazer de mim membro do seu corpo, me tornar participante da sua vida, repartir comigo da sua carne, me colocar com Ele no seu reino, me tornar co-herdeiro de todas as coisas. Esta deve ser, querido, uma verdade poderosa e uma realidade poderosa no nosso coração. E ela exige uma resposta nossa. O Celso leu aqui no começo daquela nossa amada irmã, mulher pecadora, que quando encontrou os pés desse Senhor, que concedeu a ela perdão e salvação,
graça e lugar na sua presença. Ela lavou seus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. A palavra de Deus fala de uma outra mulher que derrama perfume na cabeça do Senhor Jesus. Perfume caro, uma riqueza, um patrimônio que ela possuía. E ela também se rende aos pés do Senhor. Chora aos pés do Senhor. Paulo, ele exorta os irmãos de Éfeso que eles deveriam viver, andar, prosseguir no caminho que o Senhor tinha colocado diante deles, de um modo digno da vocação que eles foram chamados. Lá no capítulo 4, versículo 1. Andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Irmãos, nós fomos chamados para este pertencimento, para sermos o corpo do Filho de Deus eternamente. Qual o limite que podemos colocar de dignidade neste caminhar decorrente desse chamamento que o Senhor derramou sobre nós? A nossa vida de testemunho aqui na terra sempre será consequência da nossa relação com o Filho de Deus, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Depende daquilo que Ele é de fato para nós. A adoração vai ser a manifestação da nossa gratidão, do nosso reconhecimento da sua glória, da sua grandeza, e nunca alguma coisa que fazemos porque alguém disse que devemos fazer. Peça ao Senhor, ao Espírito do Senhor, para te ajudar a compreender o que significou para o teu Salvador deixar a glória dele, descer a este mundo, se fazer homem e morrer numa cruz para te salvar. Peça para o Espírito de Deus te revelar. O que significou para aquele que é herdeiro de todas as coisas vir a este mundo e abrir mão de todas as coisas ao ponto de não ter lugar para reclinar a sua cabeça. Ele não tinha casa, ele não tinha roupa, porque quando morreu ele tinha uma única túnica, sendo ele o Senhor dos céus e da terra. Peça para o Espírito de Deus te revelar o que significou para o Senhor de todas as coisas, quando quis multiplicar pães e peixes. Ele aceitou uma oferta, um lanche que um menino lhe deu emprestado. Peça para o Espírito de Deus te revelar o que significou para aquele que é Senhor da glória vir a este mundo e ser cuspido no rosto, ferido na cabeça por uma coroa de espinho, para te resgatar e fazer de você sua noiva, sua esposa, participante da sua glória. Peça para o Espírito de Deus te revelar o que significou para aquele que é santo, 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 descer a este mundo e tomar sobre si o teu pecado.
aquele que é o autor da vida, a própria vida, ter descido a morte, experimentar a morte eterna. O único que até hoje experimentou a morte foi o Filho de Deus, e fez isso no teu lugar e no meu lugar, para que pudéssemos ser dele eternamente amados. Por que tanta indiferença em nosso coração? Por que tanta falta de gratidão em nosso coração, em compromisso com aquele que é o Senhor dos céus e da terra e que veio ao nosso encontro? Deveríamos viver cada dia da nossa vida aos seus pés, porque Ele nos amou, e nos amou, e nos amou, e se entregou por nós. Que não éramos nada, e que não somos nada em nós mesmos. Que não éramos povo. Estávamos separados de Deus, sem esperança no mundo. A nós cabia a ira de Deus, a condenação eterna. Como o Senhor disse a Israel, alguém que nasceu fora de tempo e foi jogado na beira da estrada, ainda envolto em seu sangue. Aquele que morreu por todos é digno que todos agora não vivam mais para si, mas vivam para Ele. Muitos irmãos nossos honraram o Senhor com as suas vidas. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quem disse isso foi nosso irmão Paulo. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro, mas o viver é Cristo. A palavra de Deus nos adverte. O Senhor mesmo disse que o reino dos céus é como um rei que prepara as núpcias de seu filho. E quando todas as coisas estão preparadas, ele manda os seus servos avisar os convidados. E no contexto que Jesus está falando, o convidado era alguém que não só recebia um convite, mas recebia também as roupas e tudo que era necessário para estar presente na festa de forma digna, como o dono da festa desejava. E o Senhor prossegue dizendo que quando os convidados são avisados, eles vão dando desculpas e não comparecem à festa. Um diz que havia casado, outro diz que havia comprado um campo, outro diz que havia comprado bois, e não quiseram ir. O dono da festa não desiste e manda seu servo chamar aqueles que estão nas beiras das estradas, os coxos, os cegos, os aleijados, e ele enche a sua casa e realiza a sua festa. Mas muitos ficaram de fora. A princípio o Senhor estava falando da atitude de Israel em relação a ele. Mas essa palavra não se aplica só a Israel, mas a todos quantos ouvem o Evangelho de Jesus.
são chamados, são convidados, são inquiridos, mas por muitas outras razões não se rendem, não comparecem, não amam o Senhor como devem amar. Amados, este dia está próximo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte o sono, que o Senhor seja realmente o amor da nossa vida, que haja arrependimento no nosso coração, pois grandes coisas fez e ainda está fazendo aquele que nos chamou para a sua glória. Bem-aventurado aquele que não desprezar o Filho de Deus. Esaú trocou o Filho de Deus por um prato de lentilha. Esaú trocou lugar nessa noiva de Jesus por um prato de comida. O Senhor é o Cordeiro de Deus, mas não se esqueçam, Ele é também o leão da tribo de Judá. E um dia Ele vai se levantar no seu trono. Bem-aventurado aquele para quem Ele for, naquele dia, Cordeiro de Deus. Porque para muitos, Ele será apenas leão da tribo de Judá. Horrível coisa será cair nas mãos do Deus vivo. Senhor, te damos graças, pois a tua misericórdia não tem fim, Senhor. Porque senão teríamos sido consumidos há muito tempo. Não haveria homem, Senhor, na face da terra, se não fosse a sua misericórdia. Mas porque o Senhor é misericordioso e busca o nosso coração, a nossa vida para o arrependimento, estamos aqui hoje, Senhor, na sua presença. E em toda a terra o Senhor tem um povo, objeto desta graça bendita e eterna do Senhor. Te suplicamos, meu Deus, dá-nos um coração que teme o seu nome, que ame o Senhor, que se renda aos seus pés, que responda, Senhor, ao teu chamado, pois aquele que chama é digno, aquele que chama é santo, aquele que chama é fiel, aquele que chama está no trono e tem mostrado a sua face de amor e de graça a todos nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Muito obrigado, Senhor, por esta obra sua. Obrigado por esta noite, por este encontro e por tua palavra, Senhor.